A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. E nesse segundo encontro sobre o livro de Ezequiel, neste mês da Bíblia, gostaria de continuar a refletir e apontar para pontos importantes na leitura do livro de Ezequiel. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe aí seu comentário e também ative o botão de notificações para receber novidades dos novos vídeos. Então, naquilo que diz respeito a Ezequiel, vimos no primeiro encontro uma introdução ao contexto, por assim dizer, do universo ao qual o livro de Ezequiel é escrito. Há relações de muitos chamarem parte do livro de Ezequiel de apocalíptico, no sentido da revelação. E no primeiro vídeo nós vimos um paralelo com o próprio Apocalipse de São João, trazendo simbologias apontando para a revelação de Deus. E é interessante sempre entender que a simbologia não é necessariamente uma representação dizendo que determinada coisa não existiu. A simbologia, ela traz uma dimensão para falar das coisas do alto, aquela visão, uma revelação, e tudo isso é colocado dentro de uma linguagem humana e transmitido para que o leitor pudesse ter um entendimento melhor sobre o que aconteceu. E convido você a ter a sua Bíblia em mãos para que possamos conferindo os trechos aos quais nós vamos trabalhar hoje. E chamo a sua atenção para os capítulos 4 e 5, onde Deus ordena que Ezequiel realize vários atos simbólicos, que são lições objetivas que predizem o cerco babilônico de Jerusalém, que começa em 588 a.C. E são 5 atos simbólicos que apontam para isso. O interessante é que, como já mencionei, do simbólico são exatamente manifestações da revelação divina na história do ser humano que apontam para um entendimento melhor daquilo que vai acontecer. Porque muitas vezes nós podemos achar que a revelação divina ela vem de uma forma plena naquele momento e vamos conseguir visualizar tudo que está na visão. Mas o livro de Ezequiel mostra diferentemente, que a visão, ela ocorre sim, ela se aproxima da realidade humana, e a razão humana, ela vai interpretando, e a simbologia vem exatamente para dar um entendimento da linguagem da revelação. Então, o primeiro ato simbólico, Ezequiel escreve um plano de Jerusalém e uma placa, telha de barro, e modela um cerco. O segundo ato simbólico, ele fica deitado sobre o lado esquerdo durante 390 dias e sobre o direito durante 40 dias. O terceiro ato simbólico, Ezequiel tem uma dieta pobre e restringe sua ingestão de água. Aqui temos uma dimensão do jejum. O quarto, Ezequiel assa pão e usa esterco como combustível. E o quinto ato simbólico, Ezequiel raspa a barba e a cabeça e divide o cabelo em 3 partes iguais. Nós podemos falar, mas por que tais atitudes, tais atos simbólicos? Se formos lá para o capítulo 5 do livro de Ezequiel, veremos exatamente que isso não é algo desprovido de um sentido. Então, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 4. Então vamos lá, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 4, temos exatamente a explicação, uma explicação dentro do contexto ao qual ele está inserido. Então temos lá, e tu, filho do homem, toma uma espada afiada, usa-a como navalha de barbeiro, passa na cabeça e na barba. Em seguida, toma uma balança e reparte os pelos assim cortados. Destes queimarás 1/3 dentro da cidade, quando se cumpriram os dias do seu cerco.
Outro terço tomarás, ferirás a espada em torno da cidade. Quanto ao último terço, espalha-os ao vento, e eu desembainharei a espada atrás deles. Ainda deles tirarás alguns que atarás à aba de tua veste. Dentre esses últimos tirarás ainda uns poucos que atirarás ao fogo para queimá-los. E daí que sairá o fogo que atingirá toda a casa de Israel. Então vejamos, há todo, de certo modo, aqui um ritual, né, qual Deus aponta para o comportamento humano no sentido de preparação do cerco de Jerusalém. Mas vamos lá. Rapar a cabeça e a barba são sinais de luto, né, pela queda de Jerusalém, né, sob as espadas de seus inimigos. Depois, o terço dos cabelos queimados dentro da cidade representa o terço da população que morrerá de peste ou de fome. Então, não é só um terço de cabelo mencionado aleatoriamente, né? Há uma representatividade em relação à população. Isso não quer dizer que Deus queira que as pessoas vão morrer, mas é consequência, né, da própria queda, né, de Jerusalém. O segundo terço morrerá pelas espadas do inimigo. O último terço do cabelo representa a população levada para o exílio. E aí temos a salvação dos poucos fiéis, né, de cabelo, representa a salvação de um remanescente e a perda daqueles que nunca retornarão do exílio. Então vejamos, muitas pessoas foram, né, para o exílio na Babilônia e muitos desses não voltaram. Nós podemos aqui colocar um paralelo com a própria salvação, né? A salvação de Deus é para todos. O resgate é para todos. A grande pergunta, esses todos aos quais, né, a salvação se estende, eles querem seguir o caminho? É um chamamento aí. Então, os relatos dos atos simbólicos de Ezequiel e sua interpretação apresentam àqueles de nós, né, deste lado da história da salvação, as mesmas respostas do público original de Ezequiel. Nós podemos pensar que, assim como os compatriotas de Ezequiel no exílio, podemos ver as profecias de seus desafios físicos como nada mais que entretenimento. Vejamos, a profecia não pode ser um entretenimento. A profecia não é um show de igreja, de um culto ou de um grupo de oração que se fica fazendo profecia para ter mais pessoa. Não, não é isso. A profecia, ela é consequência da vida daquele que recebe a profecia, da sua intimidade com Deus. Mas parece que muitas vezes hoje, em alguns lugares, há uma necessidade de ficar se fazendo profecia, não pelo dom profético, mas para, né, que mais pessoas estejam ali. E essa não é a proposta da profecia, né? A profecia não tem como proposta ficar arrebanhando mais pessoas, né? A profecia, ela é expansão, né, e extensão, né, do canal da graça e da salvação de Deus. E podemos nos perguntar, né, de que tipo de indivíduo se submeteria a realizar atos tão indignos, né? Ezequiel, ele se coloca numa situação de vida para que realmente ele pudesse, né, se sentir digno de estar no cumprimento das profecias. E podemos também pensar nossos preconceitos sobre o papel de Deus, né, podem nos fazer ficar ofendidos pelos pronunciamentos violentos de Deus. E podemos descartá-los como anticristãos e contrários à nossa compreensão de Deus. Então, muitas vezes nós criamos um preconceito sobre o que é mesmo Deus. Geralmente eu falo assim, existe Deus, é o Deus verdadeiro daquela essência, e o Deus ao qual as pessoas acreditam, ficam criando vários ritos, várias superstições, e esse aqui é o Deus mais genérico, muitas vezes não muito relacional, é apenas uma criação fruto de um imaginário popular, mas o Deus verdadeiro da vida está aqui. Esse aqui é o do entretenimento, né, da comoção, da emoção, da fé fácil, ou da fé pelo remédio, né, de fazer você se afugentar das coisas do dia a dia. Agora, esse aqui é o Deus da vida, o verdadeiro, né, que caminha na história da humanidade. Agora, o que podemos também, né, nessa obediência de Ezequiel, pararmos para pensar sobre viver um relacionamento de aliança único, né, com Deus, e na aceitação desse privilégio significa assumir as responsabilidades
das condições desse relacionamento. Então vejamos, queremos ter um relacionamento com Deus e muitas vezes não aceitamos ou assumimos as responsabilidades, as condições desse relacionamento. Você fala isso, Renan, não faz sentido. Então vamos lá novamente. As pessoas querem, né, fazer a vontade de Deus, mas dependendo do contexto qual Deus pede alguma coisa, algum tipo de renúncia, sacrifício, muitas vezes as pessoas falam, mas Deus não quer isso de mim, se Deus ele não exige isso das pessoas. Mas não faz sentido, nem muito menos bíblico. Né? Se é confiado a nós alguma coisa, alguma bênção, alguma graça, que tenhamos responsabilidade sobre isso. Nós podemos verificar isso lá em Lucas 12, do versículo 48. Então, se você pega aí na sua Bíblia, não está no livro de Ezequiel, mas Lucas 12, versículo 48. O que nós temos? Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotada será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Então, nós temos que assumir as responsabilidades. Ezequiel assumiu a responsabilidade do seu ministério profético e que possamos assumir a responsabilidade de ser cristão, independente da realidade ao qual nós estamos inseridos. E se realmente acreditamos que Deus é justo em todas as suas ações com a humanidade pecadora, aqueles de nós que presumem a bondade da graça de Deus também devem considerar a justiça de sua ira divina contra aqueles que reivindicam sua bondade, mas rejeitam e abusam de suas promessas. Então vejamos, uma coisa é Deus sempre estar disposto a perdoar, mas nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade, do nosso compromisso para com Deus. Não é simplesmente porque Deus ele está disposto a perdoar que nós vamos continuar pecando. Isso não faz sentido no aspecto de relação e de comunhão. E depois, refletir sobre como Deus guarda a sua relação de aliança e tem a missão de dar testemunho desse relacionamento e uma visão pública para aqueles que ainda não o conhecem. Então, Deus colocou Israel entre as nações pagãs como seu filho primogênito, conforme está em Êxodo 4, versículo 22. Para que aqueles pudessem testemunhar seu cuidado amoroso com seu povo e sua prosperidade em seu relacionamento com ele para as suas nações irmãs. Já que Israel falhou publicamente, ele deve suportar a humilhação de sua punição publicamente. Então vejamos bem, não está dizendo que as coisas acontecendo na história, né, são um sinal direto e único, né, da punição de Deus sobre as pessoas. No caso aqui, na comparação a Israel, ele é chamado para dar testemunho, para ser luz, farol no mundo, para as demais nações em volta. Mas a partir do momento que Israel ele esquece do seu chamado, esquecendo do seu chamado, ele se desvia do caminho, se desviando do caminho, ele recorre a práticas as quais não são saudáveis, não são práticas de vida, então, ao invés de se tornar um farol de luz, se torna um grande motivo de escândalo. E se nós formos lá para o capítulo 6 de Ezequiel, voltando ao livro de Ezequiel, capítulo 6, versículos 3 e 7, o que nós temos? Direi aos montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Yahvé. Eis o que diz o Senhor Yahvé aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales. Eu estou para trazer contra vós a espada para destruir os vossos lugares altos. Os vossos altares ficaram devastados, os vossos altares de incenso serão despedaçados. Farei cair os vossos trespassados perante os vossos ídolos imundos. Porei os cadáveres dos israelitas diante dos seus ídolos imundos e espalharei os seus ossos ao redor de vossos altares. Em todos os lugares onde habitais, as cidades serão arrasadas e os lugares altos ficarão desertos, a fim de que os vossos altares sejam destruídos e fiquem desertos. Então, vejamos bem, é uma visão de destruição, não que Deus queira destruir. Vejamos, então, Ezequiel ele está tendo as visões,
né? Ele está tendo as profecias dentro de um contexto ao qual a invasão a Jerusalém é iminente, né? A invasão ao território de Israel não tem mais como isso não acontecer. E dentro desse contexto, né, de guerra, de destruição, da perda da paz, de humilhação, é ao qual a linguagem de Ezequiel, na sua visão, ela entra para que então a linguagem da revelação ela seja adequada aos que está acontecendo no momento. Os 3 pontos aí, onde fala que Jerusalém será varrido pelas espadas do inimigo, os altares dedicados a deuses falsos que ele não destruíram em arrependimento, os altares de incenso, a destruição de suas cidades. E é o primeiro uso da frase, né? Então eles saberão que eu sou Yahvé, repetida como eles ou vocês saberão 70 vezes, identificando a missão de Ezequiel, né, e o tema do livro. Então, no capítulo 6, versículo 11, né, aos pecados de Israel, onde fala espada, fome e peste, são 3 desastres que são resultado da guerra e são julgamentos de sofrimento repetidos em outro julgamento da aliança dos profetas. A mesma ameaça tripla está nos julgamentos da maldição de Levítico. Se nós conferirmos lá em Levítico 26, do versículo 25, né, Jeremias 14, versículo 12, Jeremias 21, versículo 9, e depois está em Jeremias, né, capítulo 13, né, dos versículos 29, enfim, né, os 3 flagelos atingirão 3 tipos de pessoas, aqueles longe e aqueles próximos à mão, ou seja, aqueles fora dos muros da cidade, aqueles dentro da cidade e aqueles que sobrevivem e são poupados da espada. Bom, e lá no capítulo 7, do versículo 14, a trombeta soa, né, tudo está pronto, mas ninguém vai para a batalha, pois minha fúria repousa sobre todos igualmente. Então a trombeta anuncia o julgamento divino de Yahvé, como fez para Jericó, e fará no juízo final. Se nós conferirmos em Tessalonicenses, na primeira carta de Tessalonicenses, se puder abrir lá em Tessalonicenses, é uma carta, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. É bem no finalzinho já. Versículo 16. O Senhor da paz vos conceda a paz em todo tempo e lugar. O Senhor esteja com todos vós. A saudação é de meu próprio punho, Paulo. Este é o sinal que distingue minhas cartas, esta está a minha letra. A graça de nosso Deus Jesus Cristo esteja com todos vós. Isso é da segunda carta aos Tessalonicenses. Agora, se nós vamos na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta divina descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, já temos aqui nessa questão da dimensão do juízo final. E temos, paralelo a isso, e vejamos que é interessante, né, que um paralelo rápido, quando nós temos a carta dos Tessalonicenses falando essa questão do juízo final, vamos pegar pelo contexto também ao qual é inscrito, né, do cristianismo. O cristianismo é em expansão e em contato com outras culturas, até mesmo a perseguição. Então, muito que acontecia no mundo da época era visto como o juízo final e os finais do tempo. Mas aqui ele já tem uma menção, né, do toque da trombeta. Isso pode ser comparado aos 7 julgamentos da trombeta, né, em Apocalipse, capítulo 8, dos versículos 2 ao 10. E na sequência, o que nós temos? A visão que começa no capítulo 8, voltando lá para o livro de Ezequiel, no capítulo 8, que é, se assim possível datar precisamente, em setembro
né, de 592 a.C. Então, o material nos capítulos 8 e 11 narra uma única experiência visionária. A visão começa no capítulo 8, dos versículos 1 ao 3, com a data, local e audiência de anciãos exilados e o peso da mão de Deus caindo sobre Ezequiel. Você fala, nossa, como que a mão de Deus cai sobre Ezequiel? Ele não é o profeta de Deus? Lembrem de a quem muito é concedido e confiado, a esse muito será cobrado. Essa é a responsabilidade, né? Até a própria responsabilidade de estarmos caminhando com Jesus. Se nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus, estamos próximos e queremos escutar aquilo que verdadeiramente o Mestre quer, nós devemos dar testemunho e sermos responsabilizados por aquilo que sabemos, né, e aquilo que nós vamos fazer. Então, lá no capítulo 8, versículos 1 ao 3. Sucedeu no ano sexto, no quinto dia do sexto mês, que eu estava sentado em minha casa, e os anciãos de Judá estavam sentados na minha presença, quando ali mesmo veio sobre mim a mão do Senhor. E o peso da mão de Deus aqui começa a visão na qual uma figura humana brilhante o agarra e o Espírito transporta para Jerusalém. A experiência visionária terminará no capítulo 11, dos versículos 22 ao 25, com Ezequiel levado para o leste pelo Espírito, enquanto ele é levantado e levado de volta para a Babilônia, onde Ezequiel conta aos anciãos tudo o que viu. E a visão de Ezequiel do templo de Yahvé em Jerusalém é dividida em duas partes. A parte 1 diz a respeito às abominações e às consequências, isso no capítulo 8, dos versículos 5 ao 10, e a parte 2 diz respeito à camarilha, a facção política secreta dentro da liderança do templo, isso já lá no capítulo 11, dos versículos 1 ao 21. E na parte 1, podemos também que dividir em duas partes. Um relato descrevendo 4 abominações que ocorrem dentro do recinto do templo. Ou seja, a decadência não é apenas, como as pessoas gostam de pensar, que é um julgamento e uma manifestação da justiça de Deus, né? O que acontece no templo, a decadência de Jerusalém, tudo bem que ela culmina, ou de Israel culmina com a invasão, né, e o exílio, né, para a Babilônia. Mas antes dessa queda, há uma queda. Antes da queda de Jerusalém já é uma queda humana, é uma queda das pessoas. A identidade que realmente identificava aquele povo enquanto povo de Deus, que buscava, né, caminhar, né, nos seus mandamentos, na sua lei, né, realmente prestando o culto verdadeiro, essa realidade ficou para trás. E as abominações que Ezequiel testemunha ocorrendo no templo, no capítulo 8, dos versículos 10 ao 17. Animais imundos oferecidos em sacrifício. Então vejamos bem que aqui nós estamos no contexto do Antigo Testamento, ao qual ali existia, né, o sacrifício de animais. Né? O que está falando de animais imundos, perdeu-se o referencial de culto, perdeu-se, banalizou, não tem mais, né? Faz de qualquer jeito. Acredito que isso pode até ser aqui opinião minha, né? Pode ser feita uma relação com o que acontece nos dias de hoje. Né? As missas, muitas vezes é feito de qualquer forma. Quando diz que de qualquer forma, não existe um rito, uma liturgia a ser seguida. E por que não seguir? Né? As pessoas preferem dizer que está engessado ou ficar adaptando para encher a igreja. Né? Tem que ter a devida atenção, né, e cuidado em relação a isso. Né? Representações de ídolos pagãos esculpidas nas paredes do templo, ou seja, aqui já entra a dimensão da idolatria. A liderança religiosa adorando ídolos pagãos, oferecendo incenso a eles, ou seja, perdeu o sentido do templo. Mulheres praticando rituais em homenagem ao deus pagão Tammuz. Homens adorando o deus pagão do sol. Homens queimando e analando substâncias para causar alucinações. Ou seja, o templo já perdeu todo o seu sentido. Se o templo é para congregar, né, os crentes, aqueles que acreditam em Deus e aqueles que acreditam em Deus, eles têm uma identidade de louvor, eles têm uma identidade de comunhão, eles têm uma identidade enquanto congregados. Se isso já não acontece mais no templo, então para que o templo?
né? E no capítulo 9, dos versículos 9 ao 10, Javé responde à pergunta de Ezequiel sobre a prometida destruição terrível do povo de Judá e Jerusalém, citando 4 causas para o seu severo julgamento. Aqui já é interessante dizer, as pessoas falam, mas Deus não julga ninguém. Não, o único capaz de verdadeiramente e justamente julgar as pessoas é só Deus. Ele sim julga, tá? Então tem julgamento, sim. Você fala, não, mas ele não fica fazendo distinção de pessoas. Olha, vejamos bem. Deus, de fato, ele não fica fazendo distinção de pessoas, mas distinção e julgamento são coisas diferentes. Não fazer distinção de pessoas é que todos são chamados para estar perto de Deus. Todos são chamados a se converterem. Todos são chamados a trilhar o caminho da salvação. Isso é uma coisa. A justiça de Deus é exatamente parte da sua misericórdia. Cada um é visto da forma que é, cada um é recebido da forma que é. Deus não fica colocando uma balança para ficar medindo as pessoas, mas simplesmente a sua justiça é para que todos recebam, né, de forma singular e única, né, o seu cuidado e a sua atenção. Mas vamos lá, o que é o severo julgamento, né, apontado aqui no capítulo 9? A extensão e intensidade dos pecados do povo, ou seja, o pecado ele tem uma consequência social, não é só espiritual. Basta olharmos para a forma que o mundo está hoje e veremos, conseguiremos perceber que o pecado tem uma dimensão, né, social. Primeiramente, espiritual. Isso reflete no social. A violência e o derramamento de sangue que enche a terra. A perversidade e injustiça que enche a cidade. A acusação de que eles alegam que Yahvé os abandonou e não vê mais seus pecados. É muito o que acontece hoje, né? Ah, Deus não existe. Ah, essa ideia de que Deus existe, isso aí é uma fantasia. Tem pessoas que gostam nesse caminho. E muitas vezes as pessoas que, não estou julgando aqui, mas muitas vezes esses discursos ou essa tendência de ideologias dessa forma, que diz que pecam mesmo, que fazem as coisas porque Deus não está preocupado com isso, é exatamente que elas já não conseguem mais controlar suas próprias atitudes, se entregaram aos seus prazeres. Ao invés de assumirem responsabilidade, eles preferem ficar fazendo discurso, né, de um Deus que não existe, que Deus abandonou a humanidade, enfim. E depois a incapacidade de demonstrar misericórdia um com os outros. Ou seja, perdeu o sentido. Se a religião não tiver a perspectiva de misericórdia, não faz sentido ter religião. Não estou falando, não, mas a religião para se converter, sim. Só há conversão, pois há misericórdia de Deus, há derramamento de graça. A única justificação nossa não são pelas nossas obras, não são pelas as monumentais obras de caridade levantadas aí. É pela graça da fé em Jesus Cristo que somos salvos. A partir do momento que essa graça, ocorrendo em nossas vidas, nos transforma, nós transformados, vivendo enquanto ressuscitado, nos movimentamos igual ao próprio Cristo. Ou seja, nos movimentando igual ao próprio Cristo, praticamos obras de caridade. Então, a caridade é consequência da conversão. E temos aqui, né, uma outra causa que lembra o aviso lá no Evangelho, em Mateus. Então, vamos lá. Evangelho em Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 ao 15. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Isso que é bem interessante, né, a questão do perdão. Isso que também está presente em Marcos, né, 11, versículo 25. Só que o que isso tem a ver com o que está escrito em Ezequiel? Está mostrando que exatamente toda a conversão, se não levar ao sentido prático do perdão, ao sentido prático da transformação no amor, qual é o sentido de tal religião? Qual é o sentido da vida?
convido, né, quem está acompanhando até agora, convida a assistir o vídeo que eu fiz sobre os profetas. Eu comentei os capítulos, né, de todos os livros dos profetas aí da Bíblia, e todos eles começam conversão, necessidade de, primeiramente, né, necessidade de arrependimento, conversão, restauração, misericórdia de Deus. Né? Misericórdia de Deus e a restauração humana. Todos eles têm isso. Apontam para a ferida, apontam para a necessidade de mudança. Muitas vezes hoje nós vemos discursos, inclusive até dentro do âmbito religioso, dizendo que não precisa de melhorias, não, porque Deus nos ama, então o pecado é sempre menor. De fato, o pecado é sempre menor. Mas o pecado sempre menor não quer dizer que nós não tenhamos que nos converter, nos arrepender. E nós não podemos também cair na armadilha, dizendo, eu sou muito pecador, eu nunca vou conseguir assim. Não, muito pelo contrário. Exatamente por ser muito pecador, necessitando muito da graça de Deus e a maravilha da graça abundante de Deus em nossas vidas, nós podemos nos transformar e nos comportar como ressuscitados e não mais com tendências da vida velha, né, daquilo que não mais faz sentido para nós. E agora, nessa outra parte do vídeo, gostaria de chamar a atenção, né, para o calendário litúrgico e civil de Israel. Né? Por qual razão? Só para entender, né, que tem alguns momentos no livro de Ezequiel que ele apontam para alguns acontecimentos. Nessa jornada, né, de visão de Ezequiel, ele aponta, né, essas datas, que é interessante. Novamente, lembra que eu disse no começo, o símbolo, existe a revelação, né, a grandiosidade de Deus, né, o próprio livro de Ezequiel começa com a grandiosidade de Deus, e quando ele cita as questões da história, as datas dentro do calendário, exatamente para mostrar essa aproximação, né, de Deus com a história da humanidade. Então vejamos. Então, o ano litúrgico e calendário civil de Israel. Tem uma divisão aqui, né, o mês, a ordem do ano litúrgico, a ordem do ano civil, né, equivalente ao calendário moderno. Então, temos ali o mês de Abib, Nisan, a ordem do ano litúrgico é o primeiro, a ordem do ano civil, né, o ano 7, e o que nós temos ali, equivalente, né, ao março e abril. E o que nós temos? A Páscoa, o pão sem fermento, do 15 ao 21, Assembleia Sagrada, nos dias 15 ao 21, primícia no domingo dos pães, asmos da Semana Santa, equinócio de primavera, no 15º, a estação das chuvas seródias e das cheias, início da colheita da cevada e do linho. Então, nós percebemos que o calendário tem muito ainda uma relação com a própria observação da natureza, né, da agricultura, né? É um calendário, embora lunar, mas é um calendário, né, agrícola, né? O Ziv, ou Liar, né, que é a ordem do ano litúrgico, é o 2, né, uma equiparação com o calendário moderno, abril e maio, né, a estação seca, né, os damascos amadurecem. Depois temos o Sivan, que é o terceiro, né, da ordem do calendário litúrgico. Temos aí maio e junho, né, semanas, né, são as semanas, o Pentecoste, 7 semanas ou 50 dias a partir das primícias, como os antigos contavam, né, colheita de trigo, ventos secos, colheita precoce de figos, uvas amadurecem. Depois temos, né, Tammuz, que é o quarto aí da ordem do ano litúrgico, que é junho e julho, a estação quente e seca, né, colheita da uva. Então, nós temos esse mês. Depois temos, no mês de julho e agosto, a colheita, né, quente da azeitona. Depois temos, né, no sexto, na sequência aí do sexto mês do calendário litúrgico, Elul, que é agosto, setembro, né, as tâmaras e figos de verão. Etanim, o Tishri, que é o sétimo mês do calendário litúrgico. Deixa eu colocar aqui, né, a tabela, né, do calendário. Então, o Tishri,
que temos ali, né, no primeiro dia, trombetas, dia da expiação, que é o 10º dia, cabines, ou os tabernáculos, né, no 15º dia, a Assembleia Sagrada, depois temos equinócio de outono, chuvas antigas, né, primeiras, tempo de aração e semeadura. Pois o mês 8, né, do calendário litúrgico, né, Reshvan, que é outubro e novembro, né, chuvas, figos alados, trigo e cevada semeados. Kislev, que é o mês 9 do calendário litúrgico, né, novembro e dezembro, que é o Hanukkah, que é a festa da dedicação, então começa o inverno. O Tebet, que é o 10º mês do calendário litúrgico, né, judaico, o mês mais frio, chuvas e neves nas montanhas. O Sebat, que é o 11º mês, né, do calendário litúrgico, né, janeiro, fevereiro, crescendo mais quente, amendoeiras em flor. E temos o mês de Adar, que é o 12º, que é fevereiro e março, né, o Purim, a primavera. Novamente, as chuvas seródias começam a colheita de frutas cítricas. Então, são várias festas, né, 7 festas anuais ordenadas por Deus, né, conforme em Êxodo 12, dos versículos 1 ao 28, 43 ao 51. Temos lá em Levítico 23, versículos 5 ao 44, Números 28, dos versículos 16 ao 39. E o Hanukkah e Purim são festas nacionais proclamadas pelo povo e não são ordenadas por Deus, conforme está lá em 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 36 ao 61, 2 Macabeus, capítulo 10, versículos 1 e 8, Esther, no capítulo 9, dos versículos 20 ao 32. E as festas dos pães e dos tabernáculos caem, respectivamente, nos equinócios da primavera e do outono. Por que mencionar tudo isso? Estou falando, né, do contexto, né, do calendário, contexto cultural e calendário litúrgico, né, até ali da época de Ezequiel. Então, a jornada, a visão de Ezequiel para Jerusalém ocorreu em agosto, setembro, dentro da dimensão desse calendário que nós acabamos de ver, de 592 a.C., o ano e 2 meses após seu chamado. Então o Espírito de Deus o transportou em êxtase, não fisicamente, para Jerusalém. Nós podemos ver isso no capítulo 8, né, dos versículos 3 ao 11. E os capítulos 8 ao 11 registram sua experiência. Quem quiser pegar aí no capítulo 8, né, Ezequiel testemunha as idolatrias que ocorrem atualmente no santo de Yahvé, o templo. Capítulo 9, Ezequiel tem uma visão do futuro, massacre dos idólatras de Jerusalém, da preservação dos fiéis que usam a marca da cruz do anjo escriba. Depois o capítulo 10, né, versículo 1 ao 11 e versículo 13, né, os querubins do capítulo 1 reaparecem na visão de Ezequiel, supervisionando a destruição de Jerusalém que ocorrerá no futuro. E o capítulo 11, dos versículos 14 ao 25, Ezequiel recebe uma promessa da futura restauração dos exilados, humilhados e purificados, que são curados da idolatria. A glória de Yahvé deixa Jerusalém. E no capítulo 10, vamos lá, no capítulo 10, versículos 1 ao 11, mas antes de entrar vamos no capítulo 10, do versículo 3, olha lá, os querubins estavam em pé do lado direito do templo quando o homem entrou e a nuvem enchia o átrio interior. A glória de Yahvé ergueu-se sobre o querubim, movendo-se em direção ao limiar do templo. Ao que o templo se encheu com a nuvem, o átrio ficou cheio de resplendor da glória de Yahvé. O ruído das asas dos querubins podia ser ouvido até o átrio exterior, com a voz de El Shaddai quando ele fala. É interessante essa visão que traz a magnitude e a grandeza, né, de Deus participando da história da humanidade. E isso até é um comparativo, né, quanto das visões de São João no Apocalipse. E exatamente ali no versículo 18 mostra toda essa glória habitando, né, de Deus habitando no templo, mas lá no versículo 18, né, do capítulo 10,
que nós temos? Em seguida, a glória de Yahvé saiu de sobre o limiar do templo e pousou sobre os querubins. Os querubins levantaram as asas e se ergueram do solo à meia vista. Ao saírem, as rodas estavam com eles. Detiveram-se junto à porta oriental do templo de Yahvé, e a glória de Deus de Israel estava sobre eles. Este era o animal que ouviram sobre o Deus de Israel, junto ao rio Cobar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 faces e 4 asas, com formas semelhantes a mãos humanas sob as asas. A forma das suas faces era semelhante às que eu vira junto ao rio Cobar. Cada um deles se movia na direção de sua face. E aí, no capítulo 11, dos versículos 2 ao 7, ainda os pecados de Jerusalém. Não sei se nesse momento do vídeo deu para perceber uma evolução no texto. O que eu comecei o vídeo de hoje falando sobre os atos simbólicos, uma mudança do comportamento humano, ou o comportamento humano de uma pessoa já vai apontando para a necessidade da mudança do comportamento da humanidade. Então percebam muitas vezes que na figura do profeta já aponta qual é o tipo de comportamento que servirá para uma mudança de vida. Não estou dizendo que todo mundo tem que viver da mesma forma, mas todo mundo tem que ter um ideal, tem que ser o mesmo, na busca de santidade. Mas cada um vai buscar a santidade dentro da sua realidade, com as suas características identitárias, com as suas características de vida e circunstâncias do seu dia. Não tem como você querer vivenciar uma busca de santidade querendo imitar uma outra pessoa. Você pode querer sim ter um ideal de imitar a santidade no aspecto de melhorar de vida, mas você tem que lutar dentro das suas condições históricas, existenciais, no caminho com Deus, a sua conversão. Ninguém se converte por você para te converter, ninguém vai de carona para o céu. A salvação ela é sua, ela não tem como ser transferida para uma outra pessoa. É você e você e Deus. Então, nesse sentido, quando eu mencionei a questão dos atos simbólicos desde o começo, uma mudança de comportamento, a decadência de Israel ou de Jerusalém, não que isso seja um castigo divino, mas o próprio castigo é em decorrência do afastamento do ser humano de Deus. E muitas vezes temos sempre que tomar cuidado para não utilizarmos, principalmente passagens de Ezequiel ou do Apocalipse de São João, tentando pegar essas frases para justificar o que está acontecendo no mundo hoje. Porque se simplesmente pegarmos o que está acontecendo no mundo hoje, é novamente um afastamento do ser humano de Deus e as consequências desse afastamento que tem um impacto na realidade. E muito daquilo que se faz não afeta só uma pessoa, afeta muitas outras pessoas. E, novamente, é a consequência do pecado não só na vida espiritual, subjetiva, mas na vida social e coletiva. Então, no capítulo 11, dos versículos 2 ao 7, Deus descreve os líderes de 5 maneiras. Novamente, está apontando. Tem pessoas que gostam de ficar no livro de Ezequiel só nas questões das visões, das glórias, dos anjos, dos querubins. Não, mas vamos lá. Comportamento humano. Eles são conspiradores perversos que planejam o mal. Eles oferecem conselhos ruins. Eles são arrogantes, vendo-se como a melhor carne na panela de Jerusalém. Sua arrogância os torna insolentes em sua falta de consideração por Deus. E eles agiram com injustiça e causaram derramamento de sangue entre seus compatriotas na cidade. E há 2 interpretações aqui do mau conselho, dos líderes sobre as casas. Não serão construídas casas porque todos os recursos devem ser destinados à construção das fortificações da cidade. E não há necessidade de novos edifícios, porque todos que ainda estão na cidade devem tomar posse das casas dos cidadãos exilados. E ainda no capítulo 11, dos versículos 13 a 21, Ezequiel então implora pela preservação de um remanescente de Israel, e Deus dá uma resposta positiva ao seu profeta perturbado, dizendo que a liderança em Israel
tentou separar o povo de Deus. Portanto, ele preservou seu relacionamento com o remanescente ao enviá-lo para o exílio, ou seja, nem todos aqueles que simplesmente foram para o exílio eles estão abandonados por Deus. Ele protegeu seu remanescente em seu exílio. Então vejamos, olha, tem o exílio. Alguns só veem o exílio como consequência, né, de um julgamento de Deus. Então, aqueles que foram para o exílio deveriam ser totalmente abandonados. Mas aqui no capítulo 11, né, dos versículos 13 ao 21, dizendo que Deus ainda não abandona, né, tem os seus remanescentes, aqueles que ainda têm um coração contrito. Mas vejamos aqui o impacto, né, do próprio pecado, da dimensão coletiva, da questão subjetiva. Muito daquilo que nós fazemos, o pecado é tão egoísta que ele não afeta só a gente. O pecado não é só comigo, ele afeta a vida de outras pessoas. Então, muitos daqueles que foram levados para o exílio, eles sofrem a consequência de uma corrupção que é social, uma corrupção coletiva. E eles estão exilados não simplesmente por conta dos seus atos, mas em decorrência, né, de toda uma comunidade. Mas o que nós podemos ver? Deus os trará de volta do exílio, onde forem expurgados da adoração a ídolos. Eles retornarão para redimir a terra de Israel e purificá-la da abominação. Ele lhes dará um coração novo, indiviso, e um espírito novo e uma aliança renovada, um relacionamento com seu Deus. Em seu relacionamento espiritual renovado, eles serão capazes de guardar suas leis e mandamentos. E mais uma vez, eles serão o povo de Yahvé. E ele será seu único Deus. Então vejamos aqui, é a própria, se nós pegarmos, é a nossa conversão. A partir do momento que Deus ele quer nos salvar, existe a possibilidade da salvação, nós temos que viver nesse espírito renovado. Nesse espírito renovado com outras pessoas, nos tornando o povo de Deus. Agora, temos o aviso de Deus, né, de Yahvé, para aqueles que se recusam a se arrepender e mudar seus caminhos. É que eles experimentarão o julgamento divino conforme sua conduta merece. É simples. Cabe a Deus, de fato, cabe somente a Deus julgar. Mas todos vão passar pelo julgamento divino. Ponto. Ah, mas eu acho que não. Olha, sinto muito não. Meu amigo, minha amiga, nós somos criaturas, nós somos dependentes de Deus. E por mais que queiramos viver a nossa vida nessa passagem por esse mundo da forma que acharmos que é conveniente, achando que nós somos donos da nossa própria vida, de nossa própria existência, no final todo mundo vai passar um julgamento divino conforme sua conduta merece. Lembra que eu falei lá atrás que a justiça de Deus é olhar para cada um na sua singularidade, na sua estrutura psíquica, psicológica, das condições de vida, circunstâncias, e somente aí encontrando a plenitude da graça e da misericórdia. Então, a promessa de Deus de que os exilados redimiriam a terra de Israel quando o prazo do seu exílio estivesse completo é uma aplicação das leis de redenção. Vejamos bem, as leis de redenção, pelas quais um membro da família se tornava um redentor parente que podia resgatar a terra vendida para pagar uma dívida no ano do jubileu. Interessante isso, né? Levítico 25, dos versículos 23 ao 27. E a referência a seus, nós podemos ver no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 20, a referência a seus irmãos todos e cada um, a seus parentes, né, no versículo 15, traduzido mais precisamente, seus irmãos, os homens da redenção, os homens da sua redenção, apoia essa visão. Então, é interessante ver que, por mais que tenha, né, toda a dificuldade, né, de ter ido para o exílio não é a palavra final. Vamos fazer um comparativo rápido aqui. Suponhamos que o exílio é a vida no pecado, é o ser humano decaído. Mas existe a redenção, existe a possibilidade de salvação, que é a volta para Jerusalém, é a nossa volta para Deus. E para finalizar
né, esse segundo encontro, nesse segundo vídeo, lá no capítulo 11, dos versículos 22 ao 25, né, a glória de Deus parte do templo e repousa no Monte das Oliveiras, a leste da cidade de Jerusalém. E alguns eventos significativos associados ao Monte das Oliveiras, nos Evangelhos e nos Atos Apóstolos. Nós podemos ver que Jesus saiu, né, do Monte das Oliveiras até a cidade de Jerusalém no domingo de Ramos. Jesus e seus apóstolos passaram as noites do Monte das Oliveiras durante a sua última semana em Jerusalém, antes de sua crucificação. Depois temos que, depois da última ceia, Jesus retirou-se com seus apóstolos para um jardim no Monte das Oliveiras, onde ele orou ao Pai, submeteu sua vida à vontade do Pai. A sua vida, não é a sua morte. Tudo o que ele viveu, submetido à vontade do Pai. E lá ele foi entregue aos guardas do templo, que o prenderam. A ascensão de Jesus ocorreu no Monte das Oliveiras. O anjo disse aos discípulos que Jesus retornaria ao Monte das Oliveiras em seu segundo advento. O profeta, né, pós-exílio, né, Zacarias, deu a mesma profecia quando escreveu que é ao Monte das Oliveiras que o Senhor, Deus, virá e todos os santos com ele. E nós podemos conferir isso em Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao 11, 26, versículos 30 ao 31, em Atos, capítulo 1, dos versículos 2, em Zacarias, conforme eu mencionei agora, no capítulo 14, dos versículos 4 ao 5. Então, no próximo vídeo, eu vou entrar na questão do capítulo 12, dando essa continuidade, né, da realização dos atos simbólicos e de lições objetivas. Então, vejamos que o livro de Ezequiel, ele traz exatamente essa perspectiva. Começa com a beleza, a magnitude da presença e da grandeza de Deus, e aos poucos, numa teodiceia, tudo isso vai se desvelando e entrando na história da humanidade. E quanto mais a glória de Deus se aproxima da humanidade, mostra, numa luz muito forte, a necessidade de arrependimento, de conversão, de regeneração, em uma mudança de vida, vivendo no Espírito novo em Deus. Seria isso. Novamente agradeço pela atenção. Se ainda não compartilhou, não se inscreveu, se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo. Paz e bem.